No livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 18, a Bíblia diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amigos, quando se fala da ira de Deus que está se revelando nesse planeta, a ira de Deus ela não é igual à ira humana. Às vezes imaginamos um Deus irado como se ele fosse um ser humano, mas na verdade a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é misericordioso, todos os atributos de bondade estão em Deus. Então Deus não é irado, Deus não se ira como o ser humano se ira. Quando se fala da ira de Deus, aqui no versículo 24, fala que Deus os entregou. Isso é a ira de Deus. Quando Deus entrega, e quando é que Ele entrega? Ele insiste, persiste, Ele faz de tudo para que o ser humano ande em seus caminhos. Por quê? Porque os seus caminhos são melhores. Contudo, quando o ser humano rejeita persistentemente, obstinadamente, então Deus deixa o ser humano usufruir das consequências de suas escolhas. Então essa é a definição da ira de Deus que a Bíblia dá. A palavra entrega aqui no grego é o mesmo que abandono. Diante disso, nós entendemos que Deus abandonou este mundo. Note que no versículo 24 fala que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. O que é isso? Deus deixou as pessoas colher os frutos daquilo que plantaram. As pessoas querem as trevas. As pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por isso, Deus nos entregou às suas concupiscências, ou seja, aos seus desejos carnais, à corrupção. Note o tanto que esse mundo está corrupto. A mentira. Você dificilmente vê a verdade. A mentira está em todos os níveis. A mentira inundou o planeta. E agora, na era das tecnologias de comunicações avançada, você nota aí que um novo termo foi usado, fake news. Você não vê mais circular a verdade, é mentira para todos os lados. E as pessoas acreditam, porque amaram mais as trevas do que a luz. Além disso, você vê um mundo violento, um mundo mau, porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Esse amor esfriando é a ausência de Deus na vida, porque o amor só é possível se você está ligado na fonte do verdadeiro amor, que é Deus. Então, as pessoas estão irados, cheios de maldade. O outro ponto é aqui no verso 25, fala sobre a idolatria, que as pessoas estão adorando a criatura no lugar do Criador. Nos 10 mandamentos, Deus fala uma única vez contra vários tipos de pecado. Mas contra a idolatria, ele fala 2 vezes. O primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. E o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Porque Deus menciona em sua lei 2 vezes contra a idolatria? Porque Ele conhece o coração humano. Amigos, o coração humano é tendente a idolatrar qualquer coisa. Ultimamente você não vê as pessoas adorando mais imagem. No mundo gospel, no mundo evangélico, as pessoas tendo vários tipos de ídolos. Um deles eu posso dizer que é a autoajuda. Aquilo que pregam, dizendo que são sermões bíblicos, na verdade não passa de autoajuda. As pessoas cultuam celebridades. Várias celebridades têm surgido nesse mundo evangélico. As pessoas cultuam cantores, pastores, pregadores, não entendendo que para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não existe grandes e nem pequenos. Para Deus é tudo igual. Além disso, existe uma infinidade de conceitos humanos no meio evangélico que nada tem a ver com a Bíblia, e esses conceitos tomaram o lugar de Deus. Então, na verdade, o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma a sua lealdade para aquela coisa ou para aquele ser mais do que para Deus. Então, a idolatria prevalece no mundo evangélico. Além disso, o tipo de idolatria maior que se percebe é o materialismo, a cultura materialista, a cultura consumista, o desejo desenfreado de adquirir bens nesse mundo se tornou uma grande maldição. As pessoas não desejam mais ir para o céu. Por mais que alguns falem que desejam ir para o céu, você nota que na prática eles preferem essa terra. Por quê?
porque todos os seus projetos, todos os seus planos estão aqui. Embora sabendo que aqui tudo é efêmero, que tudo passa, mas mesmo assim as pessoas estão alicerçando, fazendo os seus castelos, acumulando os seus tesouros aqui. É tanto que em Apocalipse 13, quando a Bíblia fala que vai haver a grande decisão, ou as pessoas adorarão a Deus, ou adorarão a besta, note que lá está em jogo, não compra e nem vende. Deus está no controle de tudo, mesmo a imposição da besta está no controle de Deus. Deus permite agora que o homem tome a sua decisão. Ou vai amar os ídolos materiais, os ídolos do consumo, ou ele vai adorar a Deus, ou ele vai abandonar as coisas que o mundo oferece, as coisas materiais, ou ele vai seguir o Deus verdadeiro, ou a idolatria materialista, ou ao Deus verdadeiro. Essa será a grande decisão final que vai haver nesse planeta, o que vai dividir o mundo entre adoradores da besta e entre adoradores do Cordeiro. Mas o outro ponto também que revela que Deus abandonou este mundo está lá quando diz, no versículo 26, que diz que Deus os entregou às paixões infames. E tanto no versículo 26 como no verso 27 do capítulo 1 de Romanos, ali descreve que essas paixões infames, ou seja, as paixões além dos limites, você nota que trata-se do homossexualismo e do lesbianismo. E você nota tanto o abandono de Deus que nos últimos anos tem se multiplicado esse tipo de situação. Mas o pior de tudo é que você vê nas praças, você vê nas avenidas, esses grupos celebrando o pecado, ou seja, a celebração da iniquidade extrema. Por outro lado, grande parte dos evangélicos acreditam que o homossexualismo, o lesbianismo, é o pecado imperdoável, é o pecado pior de todos. Entretanto, quando você abre a Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso 9 e 10, ali descreve vários tipos de pecados que irão excluir as pessoas do céu, os praticantes desse tipo de pecado. Não quer dizer que se você cometeu ele, você está perdido, mas se você é praticante desse tipo de pecado, você está perdido. Ali fala sobre o homossexualismo, fala sobre o lesbianismo, mas ali fala também sobre o adultério. E também em Apocalipse 21, 8 fala sobre os impuros. Essa palavra aí é todo tipo de perversão sexual, qualquer tipo de sexualidade que não é aprovado por Deus na Bíblia. O que eu quero citar esses textos? É porque não adianta. Talvez muitos evangélicos que odeiam o homossexual, que odeiam a lésbica, está aí no 5º casamento, está em adultério. Então você também pode estar perdido, porque não é apenas o pecado do homossexualismo que tira a pessoa do céu. O adultério está no mesmo nível desse tipo de pecado diante de Deus. Tanto adultério como o homossexualismo, lesbianismo, é um pecado só. Então não se vanglorie de você ser heterossexual se você está aí em adultério. Pela Bíblia você nota que Deus só dá permissão para o divórcio por 2 coisas. Primeiro, se o cônjuge morre, a pessoa está livre para casar com outro. Ou então pela sexualidade pervertida. Se o cônjuge cometeu qualquer tipo de sexualidade, ou adultério, ou pedofilia, ou qualquer outro tipo de perversão sexual, note que Deus dá permissão para que a pessoa se divorcie e case com outro, caso não tenha um coração perdoador. Então isso é muito sério. Enquanto fechamos os olhos e olhamos só para o homossexualismo, note que muita gente vai se perder e não são homossexuais. Por quê? Estão em adultério. E a Bíblia diz que o cristão seria o sal da terra, a luz do mundo. Mas veja que a quantidade de divórcio no mundo equivale à mesma da igreja, em alguns casos até maior. O que significa? Significa que também muitos que pensam que estão com Deus também foram entregues, também foram abandonados por Deus. Então Deus está abandonando a este mundo. E não se engane que por você frequentar uma igreja e praticar certo tipo de atitude, certo tipo de pecado, que você está sob a proteção de Deus, talvez você também foi entregue. Por quê? Porque você rejeitou
os apelos, você rejeitou a palavra de Deus. O Brasil deveria ser um dos melhores países do mundo. Aqui é um país onde a maioria absoluta se dizem cristãos. Aqueles que não se dizem católicos, se dizem evangélicos. Mais de 40 milhões de pessoas no Brasil são evangélicas. É um número que só perde para os Estados Unidos no mundo. Mas aqui você vê que é um dos países mais violentos do mundo, um dos mais corruptos do mundo e também um dos mais imorais do mundo. A maior parada gay do mundo é no Brasil. Um dos maiores índices de divórcio do mundo não é lá entre os hindus, não é entre os budistas e nem entre os muçulmanos. Um dos maiores índices de divórcio do mundo está no Brasil e também nos Estados Unidos. Então veja só, essas nações que se dizem cristãs estão em plena apostasia e por isso a Bíblia diz que Deus os entregou. E sabe qual é a gravidade maior dessa situação? É que pastores, pregadores, que deveriam enfatizar a obediência à lei de Deus, essas pessoas anularam a lei. Eles dizem que não há necessidade de obediência, que a lei de Deus é coisa de judeu, é coisa do Antigo Testamento. E você vê que no Éden, Deus já começa a expor a sua lei para Adão. Então a lei de Deus não é para um grupo só, a lei de Deus é para o ser humano. A lei de Deus é para aquele que é cidadão do céu. Se você é cidadão desse mundo, você guarda as leis desse mundo. E se você é cidadão do céu, você guarda as leis do reino de Deus, as leis que Deus colocou. Deus é amor e a sua lei é amor. Não tem como eu falar que eu sou um cristão se eu sou um assassino, se eu sou um adúltero, se eu sou um idólatra, se eu sou um ladrão. Tudo isso a lei de Deus condena. E quando Deus fala não mate, é porque Deus é amor. Ele não quer que você faça maldade com ninguém e nem que sofra maldade. Por isso Ele colocou a sua lei: não mate, não roube, não adultere. Deus quer que os casamentos prevaleçam. Deus quer que os casais sejam felizes. E é impossível a felicidade do lar onde há traição, onde há perversão sexual. Existe basicamente dois tipos de evangélicos. Uns falam assim: devemos guardar a lei. E outros falam assim: não se deve guardar a lei. Entretanto, aqueles que falam devemos guardar a lei, eles falam: olha, guarda só 9. O quarto mandamento, que é uma referência ao sábado, não precisa guardar. Não é mencionado, não, esse sábado aí é dos judeus, o sábado foi abolido. Mas eu pergunto, aonde está escrito na Bíblia que Deus aboliu seus mandamentos, que seus mandamentos perderam a validade? Note que em Tiago 2, ele está ali falando sobre a lei de Deus. E no versículo 10 ele fala que se você guardar a lei e tropeçar em um só ponto, você é culpado de todos. Todo evangélico sabe que se Cristo voltar e ele estiver praticando o roubo, ele não vai ser salvo. Todo evangélico sabe, se Cristo voltar e ele estiver adulterando, ele não vai ser salvo. Todo evangélico sabe que se Cristo voltar, ele estiver cometendo assassinato, ele não vai ser salvo. Mas de onde você tirou essa ideia de que se não guardar o sábado, a vida toda sem guardar o sábado, prevalecendo nesse erro grave? A Bíblia descreve o mandamento do sábado tão importante quanto os demais. Lá quando fala só em você olhar para alguém irado, sem causa, você é réu por assassinato. Só em você olhar para alguém com intenção impura, você é réu por adultério. A mesma coisa diz em Isaías 58. Só em falar palavras vãs no dia de sábado, você transgrediu esse mandamento. Ninguém é salvo pelas obras, mas ninguém também será salvo transgredindo os mandamentos de Deus, porque 1 João diz que pecado é transgressão da lei. Você não será salvo transgredindo a santa lei de Deus. Mas a boa notícia para nós pecadores é o que está lá no Salmo 81:13. A Bíblia diz: ah, se meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Amigo, nada está perdido. Deus quer que você ouça a sua voz. Deus está falando com você: filho,
Volte. Filho, este é o caminho, andai por ele. Deus está falando para que você ande em seus caminhos. Nada está perdido. Não importa o que você fez, a Bíblia é clara. Por mais que os nossos pecados estejam vermelhos, como a carmesim, Deus faz com que eles fiquem como a pura lã, como a neve, alvo como a neve. Deus estende a mão para você e para mim hoje. Não significa que se você é um homossexual está perdido. Não significa que se você é um idólatra, você está perdido. Não significa que por você ser um idólatra, está amando mais esse mundo, está em busca mais dos bens materiais do que de Deus, mais do trabalho, em busca de coisas. Não significa que você está perdido. Se você já está aí no 5º casamento, não significa que você está perdido. Volte para Deus, porque Deus é compassivo, é misericordioso e perdoador. Mas amigos, lembre-se de uma coisa: Deus não salvará ninguém no pecado. A mensagem de Deus é essa: arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, arrependam dos seus pecados e abandonem os maus caminhos e sigam o caminho do Senhor. Nós vamos ouvir uma música e ao ouvi-la, analise a sua vida e dê ouvido à voz de Deus e procure andar nos caminhos dele, que é o caminho de paz, felicidade e salvação eterna. A tua palavra é muito clara, Senhor. Ou vamos estar salvos ou perdidos, mas te suplicamos pelo sangue de Jesus, aquele sangue que nos purifica de todo pecado. Olhe, meu Deus, para cada um de nós nesse momento e salva-nos, em nome de Jesus. Amém.